Meu nome é Jefferson Leite, sou professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Piauí. Faço parte de um grupo de trabalho instalado para combate à crise causada por esse novo coronavírus e fui aqui convidado pelo Portal AZ para que eu comente fale um pouco sobre como são feitos esses trabalhos e como a gente está dialogando com a prefeitura, com o governo do estado, para que a gente ajude, para que a gente use a ciência no intuito da gente ajudar os gestores na tomada de decisão no que diz respeito a esse período tão difícil do coronavírus. Bem, tudo iniciou com um convite. A Universidade Federal já tinha formado um grupo de trabalho para estudos no que diz respeito à questão do coronavírus. Logo depois, a Prefeitura de Teresina, junto com o governo do estado, nos procurou para que a gente pudesse embasar, mostrar os estudos mais recentes, mostrar quais são as possíveis saídas, quais são as possíveis medidas, para que a gente possa passar por esse momento tão difícil da maneira mais razoável possível, né? Então, de que forma são desenvolvidas as progressões, vamos dizer assim, durante a pandemia? Bom, tudo se inicia na base de dados, né? A gente tem informações hoje de alguns dados que acontecem ao redor do mundo, do que acontece a nível de Brasil, o que acontece a nível de Nordeste, para que a gente possa estudar, ver como é que está o cenário, como o Piauí está inserido nesse cenário, para que a gente possa tomar decisão. Esse grupo, formado por professores da Universidade Federal do Piauí e também dialogando com o Instituto Federal do Piauí, dialogando com a Universidade Estadual do Piauí, dialogando também com alguns pesquisadores de fora, a gente vem olhando, a gente vem destacando e a gente vem discutindo quais são as melhores medidas, quais são os melhores dados que a gente tem para que a gente possa prever um cenário. Esse cenário, em geral, ele depende de muitas variáveis. Então, dessa forma, a gente buscou com que esse grupo fosse o mais plural possível para que a gente possa fazer esses tipos de análise. Bom, esse comitê, como qualquer grupo de trabalho, ele precisa de dados para serem trabalhados. Esses dados, eles são minuciosamente estudados, eles são minuciosamente olhados por vários pesquisadores de várias áreas. A Prefeitura de Teresina, ela vem se destacando no sentido de nos fornecer muito bem esses dados e nos dar uma abertura muito boa para que a gente possa expor as nossas ideias e pôr em prática essa questão de como a ciência pode ajudar a Prefeitura, pode ajudar o governo do estado, que também tem sido um parceiro muito bom no sentido de nos oferecer dados, porque todo o material científico, toda pesquisa boa, ela precisa de bons dados, precisa de dados os mais ágeis possível, para que a gente possa poder ajudar na forma de trabalhos científicos, na forma de relatórios, para justamente embasar tanto a Prefeitura como o governo do estado a tomarem decisões nesse momento tão difícil. No que diz respeito a um modelo matemático para a gente estudar o comportamento da doença, nós usamos a princípio um modelo chamado SI. É um modelo compartimental em que ele analisa a quantidade de indivíduos suscetíveis, a quantidade de indivíduos infectados e a quantidade de indivíduos recuperados. Essa relação entre esses indivíduos é o que justamente vai nos dar subsídio para a gente poder fazer as projeções. Foi muito falado da questão de pico, né? O que é o pico? Na verdade, toda doença viral, ela tem um desenvolvimento muito similar, vários vírus, mas o comportamento é o mesmo. Então, em cima deste comportamento, a gente tem sempre um crescimento que a gente chama de exponencial e logo depois esse crescimento ele se torna logaritmo até chegar num ponto que a gente chama de estabilidade. O que a gente vai atrás é justamente dessa estabilidade de pontos. E em cima desses dados, com dados coletados que nós temos já do Piauí e de Teresina, a gente prevê que esse pico vai para agosto. Mas muito se fala que a hora do pico nunca chega, né? Que essa maior concentração de indivíduos infectados, ela está indo muito para frente. Na verdade é isso mesmo. A gente faz um modelo de prevenção para que a gente possa fazer com que esse pico ele vá um pouco mais para frente. Os governos, os gestores consigam se programar para poder passar por esse momento difícil, e foi exatamente o objetivo do isolamento social. O isolamento social é uma maneira de você expor menos pessoas
por conseguinte baixar o que seria o pico e levar ele um pouco mais para frente. Mas desde o início, em termos de Piauí, a gente já tinha essa previsão de pico para final de julho, começo de agosto. Isso não é muita novidade, porque os dados que se iniciaram em termos de Piauí, com exceção de Teresina, eles começaram a se configurar agora, há pouco tempo. O caso de Teresina, ele já é um pouco mais cheio de dados, vamos dizer assim, né? A gente já tem uma situação em Teresina instalada há mais de um mês, nós já temos dados factíveis, mais razoáveis para a gente poder estudar. E esse pico sim, primeiro foi previsto para 17 de maio, 20 de maio. Nós fizemos um isolamento social inicialmente em termos de 50% da população. Isso teve um aspecto positivo para o que a gente queria, porque com o isolamento social a gente fez com que esse número de infectados diminuísse e justamente o que nós queríamos, que era fazer o pico da doença e um pouco mais para frente, para a prefeitura poder se programar, como por exemplo com os hospitais de campanha. Então nós temos esse pico, se tudo continuar nesse tipo de isolamento entre 50%, 55%, a gente tem esse pico previsto para o início de junho, o que já deu algum tempo para a gente poder se programar para passar por esse momento de uma maneira mais razoável, de uma maneira mais fácil. Uma vez instalados os modelos, eles servem, como eu já falei, para a questão do combate, a questão da prevenção. A gente fez com que o pico vá um pouco mais para frente. E baseado nos dados que nós temos, por exemplo, de isolamento social, a gente tem a noção de se esse pico está se aproximando ou se ele está indo um pouco mais para frente. Se a quantidade estimada de indivíduos infectados ela vai aumentar um pouco ou se vai diminuir um pouco. E baseado nisso, a gente consegue sempre fornecer novos dados, como por exemplo a nossa demanda de UTIs, que na verdade é aquilo que mais nos aflige hoje, não só em termos de Piauí, mas em termos de mundo. E a gente consegue fazer esse controle e ficar ajudando na questão de quantos respiradores vamos precisar, quantidade de leitos clínicos, quais são os hospitais que podem ter uma demanda um pouco maior num momento ou no outro. E é basicamente esse o trabalho dos matemáticos, dos médicos, dos engenheiros nessa questão de combate à crise. Bom, uma das perguntas se a gente pode estimar quando essa doença estará controlada. Olha, em termos de pandemia, como é o que vem instalado hoje, em termos matemáticos, você consegue dizer um momento em que a estabilidade dos dados ela existe. Porém, o comportamento humano é que faz com que a gente tenha sucesso ou não tenha sucesso em determinadas ações. A gente precisa de um isolamento social para fazer com que esse número de casos baixe e para fazer com que o pico da doença vá para frente. Baseado nas situações que a gente tem como prever sim uma determinada saída, uma saída responsável. Inclusive nós temos economistas, nós temos professores das mais várias áreas que estão trabalhando nessa questão de uma saída responsável. O problema tudo, lógico, vai depender do comportamento humano. Existe uma questão chamada de síndrome da prevenção. O que é isso? Você faz um modelo para, baseado nele, se prevenir de futuras situações que podem acontecer. Mas a partir do momento em que essa prevenção é sucesso e você consegue o que você quer, na verdade as pessoas imaginam que tudo aquilo que foi planejado, que foi previsto, necessariamente não aconteceu, né? Que foi alarme demais. E é justamente essa síndrome da prevenção. A pessoa não vê a quantidade de casos que estava sendo anunciado e de repente acha que tudo era ou invenção ou exagerado demais. Então, em cima dessas questões comportamentais, é muito difícil você prever uma saída. Quando vai ser uma saída? Mas a gente pode garantir que esses dados eles vão ser atualizados num período cíclico de 15 em 15 dias, de semana em semana, para a gente poder planejar sim uma saída responsável, salvando o máximo possível de vidas e tentando, logicamente, garantir com que as pessoas tenham seus empregos. A gente sabe da situação complicada, mas a gente está pensando nisso para sair de uma maneira mais responsável possível e fazer com que as pessoas tenham menos traumas, vamos dizer assim.